Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Jesus acalma uma tempestade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida e obrigado pela Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito neste momento agora abra nosso entendimento para entendermos a leitura de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedida a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam, assim como estava, ou seja, cansado, ele estava muito cansado. Foi um dia inteiro de trabalho, né? E a gente viu aí em outras passagens, né, que eles não tinham tempo nem para comer, né? As pessoas o comprimiam, as pessoas o buscavam, né? Em busca de milagre, em busca de ensinamentos. Versículo 37 em diante. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, aqui só esclarecendo sobre a questão do mar, né? O mar da Galileia, ele é chamado assim, mas ele não era um mar como a gente conhece hoje, né? Ele era um lago, né? Um lago, uma grande extensão, né? Eram 21 quilômetros de comprimento, né? 16 quilômetros de largura. E aconteciam essas tempestades, é comum, né, acontecer essas tempestades nessa região, devido a estar num vale, né? Aqui tem um comentário sobre isso, né? O Mar da Galileia é um lago a mais de 180 metros abaixo do nível do mar, situado numa bacia cercada por montanhas. O ar frio das montanhas do norte, combinado com o calor e a umidade do lago e das planícies, às vezes produz tempestades violentas e inesperadas. Então, era um lago, mas tinha essas tempestades, né? E agora vamos para a lição espiritual, né? Dessa mensagem. Tem várias aqui. Primeiro, eu já falei, né, sobre a questão dele estar cansado. Ele dormiu porque estava muito cansado, estava fadigado, né? Então, esse era o momento oportuno para ele dormir, né? Que às vezes ele tentava ir para um lugar e quando ele chegava lá, a multidão já estava lá atrás dele, né? Então, no mar, né, dentro do barco, né, não tinha como as pessoas o assediarem, né? Então ali ele aproveitou e dormiu. Segundo ponto, a tempestade estava acontecendo e Jesus continuou dormindo. Como a pessoa consegue dormir no meio de uma tempestade, com o barco sendo levado para lá e para cá, né? Subindo, descendo ali no meio das ondas, água entrando no barco? Você consegue imaginar alguém dormir dentro de uma tempestade? Por que Jesus conseguiu? Eu consigo entender assim: a paz, né? A paz que reinava dentro dele, né? Mostra, né? O porquê que ele dormiu, né? Então, só tendo uma paz, né? Com uma paz de Cristo, né? Como a Bíblia diz que a paz de Deus excede a todo entendimento, né? Então, ele tinha comunhão plena com o Pai. Então, por que ele iria se preocupar? Ele sabia quem ele era, sabia quem era seu Pai. Ele sabia que ali ele estava guardado pelo poder de Deus. Então, ele podia dormir e descansar. Assim também nós podemos dormir mesmo no meio da tempestade. Talvez não dormir literalmente,
mas dormir no sentido de descansar nos braços de Deus, saber que Ele vai resolver tudo. Inclusive, Jesus até repreendeu eles depois, né? Sendo que eles não tinham fé, justamente por isso. Porque Jesus estava no barco. O barco em que Jesus está não afunda. Então, Jesus está no barco da tua vida. Você não aceitou a Cristo como seu Senhor, Salvador. Então, confia nele. Deixa que ele resolva os problemas, deixa que ele acalma a tempestade. Então, essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos lembrar, né, de que Jesus está conosco, está no nosso barco. Então, a passagem de hoje ela mostra, né, tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. A humanidade porque ele estava cansado e dormiu. E a divindade porque ninguém tem um poder como o de Cristo, de acalmar, de falar com o vento, né, como aquele diz, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só podia ser o Criador, né? Ninguém tinha manifestado um poder assim. Então, Deus, Jesus, é o nosso Criador, é o Criador do universo, é o Criador de tudo. E Ele está no controle de tudo. E Ele quer também tomar o controle da tua vida, do teu coração. Amém? Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de te conhecermos, de te convidar para entrar no barco da nossa vida e acalmar as nossas tempestades. Abençoa o dia de hoje, que seja um dia de calma, Pai, um dia de bênção, um dia de descanso em Ti. E abençoa a nossa semana também. Fica conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor.